pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos abordar a arte na pré-história, um dos períodos mais fascinantes, visto que não temos registro escrito dessa época, pois ela é anterior à escrita. A primeira grande divisão do tempo histórico ocorre entre pré-história e história. A pré-história abrange os primórdios da humanidade e vai até a 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita. Esse gigantesco período é separado em 3 grandes blocos. Tivemos o Paleolítico Inferior, cerca de 500.000 anos antes de Cristo. Tivemos o Paleolítico Superior, cerca de 30.000 anos antes de Cristo, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. E tivemos o Neolítico, cerca de 10.000 anos antes de Cristo, que ficou conhecida como Idade da Pedra Polida. Nós vimos anteriormente que no Paleolítico Superior encontramos as primeiras manifestações artísticas no interior das cavernas, como em Altamira, Lascaux e Chavaux. Nesta época, nós encontramos como característica o naturalismo, que consiste em pintar os seres, os animais, do modo como se via de uma determinada perspectiva, ou seja, reproduzir a natureza tal qual sua vista captava. Assim, a arte do homem desse período, diferentemente dos outros, retratava apenas o que o artista via. Os artistas da Idade da Pedra Lascada também realizaram trabalhos em esculturas, mas tanto na pintura quanto na escultura nota-se a predominância das figuras femininas. Chamamos elas de Vênus, pois na arte, Vênus é a representação do feminino. Essas estatuetas também recebem o nome do sítio arqueológico onde foram encontradas. Percebam que essas estatuetas são pequenas e possuem a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios volumosos e quadris largos, pois nessa época eles queriam reverenciar a fertilidade. Destacam aqui a mais antiga delas, a Vênus de Holyfields, ou seja, ela foi encontrada no sítio arqueológico de Holyfields no ano de 2008. É uma estatueta de 6 centímetros esculpida em marfim, datada de cerca de 35.000 anos antes de Cristo. A Vênus de Dona Festunice mede 11 centímetros e é feita em terracota. Foi encontrada no ano de 1924 em um sítio arqueológico na República Tcheca, e a sua datação é cerca de 29.000 anos antes de Cristo. A Vênus de Lespug mede 15 centímetros e foi esculpida em marfim. Foi encontrada no ano de 1922 em um sítio arqueológico perto de Lespug, na França. A sua datação é de 26.000 anos antes de Cristo. A mais famosa delas é a Vênus de Willendorf, com 11 centímetros. É uma estatueta esculpida em calcário elítico. O que chama a atenção é que esse material não existe na região onde foi encontrada, que foi o sítio arqueológico de Willendorf, na Áustria, no ano de 1908, datada de cerca de 28.000 anos antes de Cristo. A Vênus de Moravani mede apenas 7,6 centímetros. É uma estatueta esculpida em marfim. Foi encontrada no ano de 1922 em um sítio arqueológico na Eslováquia. A sua datação é cerca de 30.000 anos antes de Cristo. E a maior delas, a Vênus de Lauce, com 46 centímetros. É uma estatueta esculpida em pedra calcário. Foi encontrada no ano de 1909 no sítio arqueológico de Lauce, na Dodona francesa. O período neolítico também ficou conhecido como a Idade da Pedra Polida, pois os humanos passaram a construir armas e instrumentos com pedras polidas mediante atrito. Além desse aprimoramento técnico, o acontecimento mais significativo desse período foi o início da agricultura e da domesticação de animais. Isso deu início à substituição da vida nômade por uma vida mais estabilizada. Esse fato é tão importante que ficou conhecido como Revolução Neolítica, pois transformou profundamente a história humana. A fixação do homem, garantida pelo cultivo da terra e pela manutenção de manada, ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento das primeiras instituições, como a família e a divisão do trabalho. Assim, o ser humano do Neolítico desenvolveu a técnica de tecer panos, fabricar cerâmica e conseguiu construir as primeiras moradias.
Monumento megalítico ou megalito trata-se de uma construção monumental com base em grandes blocos de pedras rudes. Os principais tipos de construções desenvolvidas são: o primeiro, o menhir, que são grandes pedras que chegavam a pesar até 3 toneladas, cravadas no chão verticalmente. Sua função é de cultuar a fertilidade de santuários religiosos. Mais tarde, perceberam que as pedras poderiam servir de colunas e daria para servir de apoio para uma outra pedra em cima. Essa nova construção foi chamada de dômen. O dômen são grandes pedras verticais que sustentam uma grande laje horizontal de cobertura, chegando até 6 metros de altura, geralmente utilizados como túmulos coletivos. E por fim, temos o cromeleque, a junção do menhir com o dômen, em formato de círculo. Era associado aos cultos dos astros da natureza, sendo considerado um lugar de rituais religiosos e de encontro tribal. O mais conhecido deles é o Stonehenge, localizado na Inglaterra. Todas essas conquistas técnicas tiveram um forte reflexo na arte. O homem que se tornou o camponês não precisava mais ter os sentidos apurados do caçador do Paleolítico, e seu poder de observação foi substituído pela abstração e racionalização. A consequência imediata foi o abandono do estilo naturalista, que predominava na arte do Paleolítico, e o surgimento de um estilo simplificador e geometrizante. Em lugar de representações que imitavam fielmente a natureza, vamos encontrar sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. Essa é a primeira grande transformação da arte. Mas isso é conversa para um outro vídeo.